São Paulo, Brasil. Final dos anos 90. No Parque Estadual de São Paulo, o mesmo onde famílias passeavam e crianças corriam, ele caçava. Não sob o manto da noite, mas à plena luz do dia. Um homem comum, sorriso tímido, voz mansa, olhar sereno que convidava à confiança. Dizia ser fotógrafo. E com a mesma calma com quem cantava, ele escolhia quem nunca mais voltaria para casa. No coração da cidade, o medo se escondia entre as árvores. E logo, um nome ecoaria pelos jornais e pelas casas: Francisco de Assis Pereira. O homem que transformou o Parque do Estado de São Paulo em cenário do seu próprio espetáculo de horror. Nascido em 1968, no interior do Rio Grande do Sul. Infância marcada por abusos e humilhações dentro de casa. Apanhava do padrasto, e quando tentava pedir ajuda, era silenciado pela vergonha. O menino tímido aprendeu cedo que o poder morava no controle, e que a dor podia se esconder atrás de um sorriso. Adolescente, mudou-se para São Paulo. Sonhava ser piloto, fotógrafo, alguém importante. Acabou virando motoboy e o trânsito da cidade se tornou o cenário de outro tipo de corrida: a busca silenciosa pelo controle. No final dos anos 90, São Paulo era um labirinto de pressa e solidão. Entre entregas, Francisco observava mulheres e estudava seus gestos. Descobriu que podia se aproximar com simpatia. E com uma mentira bem ensaiada, conquistava confiança em minutos. Se apresentava como um fotógrafo, um profissional requisitado, com contatos em revistas e uma agência de modelos prestigiada. Chegava com o discurso certo, o olhar gentil, a confiança ensaiada. Falava de ensaios, de fama, de um futuro que parecia ao alcance de um clique. Mas por trás da lente, escondia algo muito mais sombrio. Entre julho e agosto de 1998, mulheres começaram a desaparecer nas redondezas do Parque do Estado, em São Paulo. Eram estudantes, recepcionistas, vendedoras, todas entre 16 e 28 anos. A primeira foi encontrada em 4 de julho, depois, uma sequência sombria de corpos deixados entre trilhas de terra e mata fechada. Até o fim daquele mês, 7 vítimas foram confirmadas, todas com o mesmo padrão. Atraídas pela promessa de um ensaio fotográfico, subjugadas, violentadas e estranguladas com as próprias roupas. O jornal estampou o nome que o marcaria para sempre: o maníaco do parque. Enquanto a polícia buscava respostas, Francisco seguia pelas ruas com a serenidade de quem acredita ser invisível. Dormia em pensões baratas, motéis e, às vezes, em igrejas. Dizia estar fugindo do diabo. Mas o diabo não o perseguia. Morava nele. Nas investigações, a polícia cruzou depoimentos de mulheres que escaparam. Todas descreviam o mesmo olhar, doce e vazio ao mesmo tempo. Um semblante que inspirava confiança e, ao mesmo tempo, analisava cada reação. Um caçador moldado pela vulnerabilidade alheia. Em julho de 1998, a fuga chegou ao fim. Francisco de Assis Pereira foi preso em Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul. Tentava escapar pela fronteira, mas foi reconhecido em um posto de gasolina. A máscara de tranquilidade caiu e o medo, enfim, trocou de dono. Ao ser interrogado, confessou. Falava das vítimas como se fossem antigas namoradas. Não demonstrava remorso. Apenas um orgulho frio, como quem descreve uma coleção. Dizia que uma força o dominava, algo além da própria vontade. Jurava não lembrar dos detalhes, mas lembrava de cada nome. Cada assassinato era um ritual, e no fim, deixava sua marca, uma mordida. Como se o corpo fosse a prova de que ele existiu e de que o mal também precisa deixar sua assinatura. Durante as entrevistas, sorria. Olhos serenos, postura calma, voz compassada. O público assistia hipnotizado. Mais uma vez, o crime se tornava espetáculo. Psicólogos o chamaram de psicopata organizado. Não matava por raiva, mas por prazer em controlar. Ele entende o que faz, mas não sente. Age com método, não com emoção. Em 27 de maio de 2000, o julgamento chegou ao fim. Francisco de Assis Pereira foi condenado a mais de 260 anos de prisão pelo assassinato de 7 mulheres. Enquanto a sentença era lida, ele manteve o mesmo olhar vazio, como se o peso das vidas perdidas jamais o alcançasse.
dentro da cela da prisão, continuou recebendo cartas, fotos, pedidos de casamento. Para muitos, ainda parecia encantador. O cárcere virou palco. E o silêncio, plateia. Décadas depois, o maníaco do parque ainda ecoa nas sombras de uma nação que nunca esqueceu. E talvez nunca superou. Francisco de Assis. Pereira não foi um acidente. Foi o produto de um tempo. Machismo, vaidade e descuido. Matou não por impulso, mas por controle. Não buscava prazer. Buscava poder. O maníaco do parque pode sair da prisão em 2028. Condenado a mais de 280 anos, ele cumpre o limite de 30 anos previsto na lei da época dos crimes. O que você pensa sobre essa possível libertação? Deixe sua opinião nos comentários. Este foi Inside the Quiet Apartment, Anatomia do Caçador. No próximo episódio, atravessamos os muros de uma casa em São Paulo, onde o amor e o horror se confundem numa mesma noite. Susanne von Richthofen, filha exemplar, estudante dedicada, e a mente por trás de um crime que o país jamais esqueceu. Nesta história, o mal não se esconde na escuridão, ele veste o rosto da inocência, fala com voz doce e dorme sob o mesmo teto das vítimas. O que leva alguém a planejar a morte dos próprios pais? Frieza, ambição ou algo mais profundo e mais obscuro que insistimos em não enxergar? E lembre-se, o verdadeiro perigo é o que parece humano demais. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e inscreva-se no canal. Continue conosco Inside the Quiet Apartment, enquanto exploramos as fronteiras da mente, onde a razão encontra o abismo.